Muitas coisas levam uma pessoa até a terapia, mas o que elas pensam muitas vezes quando elas chegam na terapia é que aquele problema é o problema central delas, a ansiedade, a depressão delas, o medo. Mas o que a terapia mostra para nós é que isso é apenas um sintoma, isso é apenas uma forma de comunicação. Vamos ver aqui um vídeo do psicólogo Júlio Lobo falando um pouco sobre o que a sua ansiedade pode estar querendo dizer para você. Vamos lá. É muito comum ver pessoas falando que a ansiedade é o problema que elas têm quando elas pensam em seus próprios comportamentos. As queixas são sempre semelhantes, né? Eu sou muito ansioso. Eu fico com vontade de fazer um monte de coisa porque a minha ansiedade me incomoda. E isso me chama a atenção, porque parece-me que há uma má interpretação do que é a ansiedade e, mais importante, do que ela significa. Para conversarmos sobre isso, olá! Eu sou o Júlio, sou psicólogo. Neste canal falamos sobre comportamento humano e também faço algumas reflexões aqui para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, o link está aqui na descrição. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico também. Trabalho com psicologia clínica atualmente de maneira online. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, deixei o link do meu site aqui na descrição do vídeo também. Vamos continuar aqui, mas isso é interessante. Será que o nosso problema é a ansiedade? Vamos lá. Estamos aqui em um belo final de tarde, espero que tenhamos luz suficiente para continuar a nossa conversa, mas vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto. Bom, como eu disse, né, é muito comum eu receber especialmente clientes na clínica e eles me dizerem que o problema é que eles são muito ansiosos. Cara, eu não consigo trabalhar direito porque eu estou sempre pensando lá na frente e a minha ansiedade me incomoda. E hoje, se você olhar para a sociedade como um todo mundo enfrenta a ansiedade como se ela fosse um problema originário, ou seja, você está normal, saudável e de repente você fica ansioso e o problema é a ansiedade. Perfeito, perfeito. A gente podia terminar aqui o vídeo, né? Mas assim, perfeito. Se olha então para a ansiedade ou para os outros problemas psicológicos, né? Vamos dizer assim, outros transtornos psicológicos, como entidades físicas, né? Então a ansiedade ela surge e a gente tira a ansiedade, né? Mas o que a gente entende hoje dentro da psicologia, né, é que o sofrimento mental, qualquer um deles, seja ansiedade, podia ser depressão, podia ser, enfim, qualquer outra coisa, a desatenção, por exemplo, eles são sintomas, né? Sintomas de algo maior. Então, eles são uma maneira, vamos dizer assim, sendo trazendo um exemplo bem generalista, é uma maneira em que seu cérebro, seu inconsciente tem, então, de comunicar que alguma coisa não está certa. É um sinal de alerta, né? Olha, alguma coisa está fora do lugar. Então, a gente tem que tentar se organizar, porque isso aqui, desse jeito, não vai funcionar. No entanto, isso é um erro terrível de definição de princípios. Por quê? Isso. Porque, meus amigos, deixa eu contar um segredo. A ansiedade não é um problema. A ansiedade é um sintoma. Qual é a diferença disso? Por exemplo, quando você está gripado e você está tossindo, você está com a doença da tosse? Não. A tosse é um sintoma para o vírus que está no seu corpo te causando a gripe, certo? Logo, se você olhar para a tosse e tratar só a tosse, você não está matando o vírus. Quando você toma um xarope para diminuir a tosse, você está fazendo um tratamento chamado como sintomático. Então você vai tomar um xarope para tossir menos, mas o vírus continua agindo no seu corpo e terá que ser combatido pelo seu sistema imunológico. A mesma coisa acontece com a ansiedade. A ansiedade, ela é um sintoma de algo que está por trás. Por quê? Para entendermos isso e para a gente começar a mergulhar um pouco mais fundo nisso, é importante te explicar o que é essa ansiedade, né? Bom, de forma muito simples, e eu não vou entrar... Eu vou deixar ele explicar e dar a explicação dele. Como eu já disse em outros vídeos, quem vem acompanhando aí o canal sabe que eu e ele temos perspectivas, né, teóricas distintas, né? Então eu gostaria de ver qual que vai ser a explicação que ele vai dar para a ansiedade e depois talvez eu possa dar a minha explicação sobre a ansiedade, né? Não que uma seja mais certa que a outra, né, mas são perspectivas de olhar o mesmo fenômeno, né? Muito tecnicamente aqui, nem essa a ideia hoje. A ansiedade nada mais é do que a preparação para algo que está por vir. É o sentimento de se antecipar a alguma coisa. É o sentimento de você começar a preparar o teu corpo ou para lutar ou para fugir quando você se depara com uma ameaça. Perfeito. Então, entenda que a ansiedade hoje ela é vista de uma forma crônica, mas em tempos passados, imaginemos que estivéssemos agora num tempo primitivo, né? Somos homens das cavernas. Imagina que você está andando no mato e de repente você ouve um barulho num arbusto.
pode ser um animal que está disposto a te matar. Então o seu corpo, percebendo o risco, tensiona os seus músculos, te deixa travado, elimina o seu sono, te deixa ali com o coração acelerado, o seu sangue circula mais, as suas pernas começam a ficar quase que tremendo, né, já esperando a tentativa de correr, e você tem que tomar uma decisão, certo? Isso era extremamente útil para a nossa sobrevivência. É extremamente útil para a nossa sobrevivência em tempos de risco imediato. O problema é que a nossa vida ela foi se tornando cada vez mais complexa, ela foi deixando de ter riscos imediatos, como um animal em um arbusto, e começou a se tornar uma vida mais complexa, ou seja, com muitos desafios que são considerados difíceis de serem entendidos pelo nosso cérebro. Por exemplo, o risco de ser demitido. Esse é um problema extremamente moderno e o nosso cérebro ele não entendeu ainda como reagir a esse risco. Então o que ele faz? Ele ativa esse sistema de antecipação de luta e fuga para você ficar preparado como se você estivesse sob risco de vida. O problema disso é que essa ansiedade ela vai perdurando na tua vida por várias coisas diferentes e estar ansioso por muito tempo começa a desgastar o seu corpo. Porque, como eu disse, entenda que a ansiedade é o momento onde você está preparado para reagir. Só que ninguém consegue manter um estado de preparação imediata por muito tempo. Porque com o tempo você vai começar a ficar cansado, fadigado. O que ele trouxe, né, é uma explicação bem biológica, né, assim, né? Do que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, quando a gente tem a sensação de ansiedade, digamos assim, né? Essa sensação quase de, né, enfim, de euforia, no estado de medo, de pânico, né? Dentro da psicanálise, então, que é a linha de abordagem que eu trabalho, né? Até vou trocar a câmera aqui, que é a linha de abordagem que eu trabalho, a gente entende a ansiedade um pouco diferente, né? Então, o que seria essa ansiedade, essa angústia, né? Essa angústia, porque normalmente a gente associa essa ansiedade, então, a esse medo, né, essa apreensão, enfim, esse pensamento que fica ali ruminante, né? Mas eu gosto muito de usar a palavra angústia, né? Angústia. Por quê? Porque é aquele momento em que você fica, então, como se alguma coisa fosse acontecer, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Alguma coisa não tá funcionando, né? Um aperto no peito, uma garganta fechada, né? Uma sensação, uma vontade de chorar em situações, né? Às vezes a gente vai perceber então que ansiedades se repetem em situações parecidas, né? Ele trouxe ali o exemplo de perder o emprego, né? Então por que toda vez que tu tá no emprego, tu fica muito ansioso, com medo de perder? Ou toda vez que o teu chefe vem falar contigo, tu fica ansioso porque talvez tu tenha feito alguma coisa errada e ele vai te demitir? Né, esses pensamentos que surgem, assim, né? Surgem, não. Então, eu fiz uma coisa errada, meu chefe vai ver, ele vai me demitir, e daí vai dar tudo errado na minha vida, né? Daí, na psicanálise, a gente vai tentar entender, então, por quê? Porque exatamente nessas situações em específico te deixam ansiosas, né? Te deixam ansioso, né? O que tem nessas situações, né? A gente começa a pensar, então, utilizando esse exemplo do emprego, né? A gente começa a pensar, então, como é que você vê esse chefe? O que esse chefe, então, ocupa na sua vida, né? Que lugar ele ocupa? Como é que você enxerga ele? Se ele é um chefe que cobra muito, se ele não é. E se ele não é, por que tu acha que ele vai te cobrar em algum momento? Por que tu acha que as coisas vão dar errado nesse momento em específico, né? Então a gente começa a entender que essa angústia, essa ansiedade, né? Nessas situações, ela revela alguma coisa sobre você. Olha só que interessante. A gente tira então esse lugar da ansiedade aqui, que ele estava num lugar assim de uma instituição ansiedade, né? Um problema, um vírus ansiedade que a gente vai remover e vai acabar, e a gente traz para um outro lugar, esse lugar do sintoma, uma ansiedade então que traz alguma coisa sobre você, um sintoma que mostra alguma coisa sobre você, né? Que a gente não consegue ler dessa maneira, digamos assim. Eu sempre gosto de usar a analogia da leitura, né? Porque na psicanálise lacaniana a gente tem muito essa coisa da palavra, né? Enfim. É quase que como a ansiedade ali é uma palavra que você não consegue ler necessariamente. Mas se você começar a destrinchar ela, abrir esses significantes, né? Abrir esses significados dela, poder pensar, poder analisar, poder olhar para ela de uma maneira diferente, a gente começa a dar outros sentidos para essa ansiedade, esse fenômeno da ansiedade. E aí ela sai desse lugar, como eu disse, de uma entidade ali, que você pode tirar e colocar quando você quiser, para um lugar de uma comunicação, para um lugar de uma mensagem, né? Então o que significa isso, né? Eu lembro de um paciente uma vez que tinha alguma coisa parecida assim com o chefe também, né? E a gente começa a pensar, e ele falava muito sobre que aquele chefe parecia com o pai dele,
que o pai dele era muito rígido com ele quando ele era mais novo. Enfim, e aí ele ia desenvolvendo isso, e aí essa ansiedade, não que ela necessariamente sumiu, mas ela começa a ocupar um outro lugar, porque daí já não é mais só aquele chefe. Aí você começa a pensar em outras situações que também trazem angústia para aquele sujeito, mas ele não tinha parado para pensar ainda. Né? E aí começa a pensar sobre a relação com o pai, começa a pensar com a relação com os familiares, enfim, né, expectativas e tudo mais. Então, essa é a questão, né, assim, a gente coloca, então, a ansiedade num lugar diferente, né, a gente dá uma explicação para essa ansiedade diferente depois que a gente começa a poder pensar sobre ela, né, isso é muito importante. Vamos voltar aqui pro vídeo que eu já me perdi e tá recém no comecinho o vídeo, né? Exatamente isso que você vê em sintomas como no caso do estresse crônico. Né? Uma pessoa que está há muito tempo ansiosa, passando por muitas ameaças o tempo todo e tendo que reagir o tempo todo, essa pessoa pode começar a ter alguns sintomas característicos de um estresse crônico, que é perda de memória, falta de interesse nas coisas, dificuldades de sono, ansiedade generalizada, desenvolvimento de transtornos ansiosos dos mais variados tipos. Então, você vê que é um mecanismo que ele era muito usado no nosso mundo primitivo e hoje ele é um pouco difícil de ser adaptado a essa vida moderna. Só que aí entra o porém. Então, você já entendeu o que é a ansiedade, né? E por que ela é um sintoma? Porque perceba que a ansiedade é uma reação a algo que você percebe ser incômodo para você, certo? Ou seja, é um risco para você. Isso significa que se hoje você está ansioso, entenda que tratar a ansiedade não elimina a origem da ansiedade. Perfeito, Júlia, perfeito. Eu tinha esquecido de falar sobre isso, né? Existem sim situações que nós sentimos ansiosos que às vezes essas situações, entre aspas, não existem, né? A gente criou na nossa cabeça ali, né? Então, relações e tal. Mas existem algumas ansiedades, né, que são provenientes diretamente do ambiente, né? Diretamente do ambiente. Usando esse mesmo exemplo, então, do trabalho, né, que a gente tinha falado, né, ali de uma pessoa que tem medo de ser demitido. Às vezes ela realmente está trabalhando num lugar em que o chefe ameaça de demissão o tempo inteiro. Né? A gente sabe que tem, por exemplo, lugares que para poder cobrar, para poder, então, motivar, sei lá se essa palavra funcionaria aqui, mas utilizam, então, desse medo constante de uma possível demissão para ver se você produz mais, para você acertar no seu trabalho, enfim. Então, sim, existe ali um motivo físico que traz essa ansiedade. E que daí terapia, olha, vai ser muito difícil você conseguir lidar com essa questão apenas com terapia, né? Apenas uma mudança, então, estrutural naquele ambiente para fazer funcionar. Né? Assim como uma pessoa que, por exemplo, está passando por um ambiente de violência doméstica, sei lá que seja, né? Olha, não vai ter muita terapia que vai conseguir ajudar essa pessoa a não ter ansiedade nesses momentos. Aí precisa de uma intervenção física ali naquele momento, naquela situação, né? Naquele cenário, né? Para poder, então, a gente diminuir essa ansiedade, ou poder mudar essa relação, né? Então, é bom poder pensar isso também, né? A terapia não é passe de mágica, né? Existem coisas que, olha, sendo bem sincero, terapia nenhuma vai resolver. Né? Se precisa uma mudança estrutural naquele momento. A terapia pode te ajudar, então, a lidar com aquilo lá para talvez sair dessa situação. Isso sim, com certeza. Né? Isso eu afirmo, pode te ajudar sim. Agora, que ela vai mudar aquela realidade, aí não cabe a nós, né, terapeutas, né, psicólogos. Aí depende que outras coisas mudem, né? Às vezes coisas que nem você, nem o paciente, nem eu temos poder para mudar, né? No máximo se retirar daquela situação. Lembra do exemplo que eu dei da gripe? É a mesma coisa. Então, se você está ansioso hoje e você vai no psiquiatra, por exemplo, e ele te passa um ansiolítico, o que vai acontecer é que você está fazendo a mesma coisa do xarope na tosse. Você está eliminando a ansiedade, a sua vida vai ficar mais confortável, mas não porque você solucionou um problema que estava te deixando ansioso, e sim porque você está drogado. Então, entenda que uma vez que você tirar o ansiolítico, o que vai acontecer? A ansiedade sobe de novo, porque você não matou o vírus da gripe, ele continuou ali. E agora você talvez se pergunte, peraí, Júlio, você está falando que os medicamentos não funcionam? Não, não é isso. Veja, medicamentos de caráter psiquiátrico, eles são muito importantes para controlar os sintomas em crises muito agudas. Se você não está dando conta, você está perdendo o controle de si mesmo, você toma uma medicação para segurar as pontas, passar pelo período difícil, passar por um processo terapêutico e depois retirar a medicação.
É assim que eu acredito que um tratamento medicamentoso saudável deve acontecer, tá? Perfeito, Eu concordo não totalmente. concordo com medicações sendo ministradas ao longo de muitos anos, a não ser que você tenha um transtorno fechado, muito bem diagnosticado, com uma série de comprovações e que seja algo que, obviamente, exige essa medicação. Perfeito, perfeito. Eu concordo totalmente com ele aqui. Aqui nós estamos alinhados 100%, né? A medicação em si, qualquer tipo de tratamento medicamentoso, não vai eliminar o sofrimento da sua vida. Não vai. Ele é literalmente, nesse sentido, um placebo. Né? Um placebo, porque você vai... Não é nenhum placebo. É isso aí. É um remédio, no sentido de remediar o problema. Né? Remediar o problema. Não é um tratamento. É um sentido de remediar. Você vai tomar uma medicação ali para reduzir a tua ansiedade, mas se você não conseguir resolver o problema de ansiedade que gera lá no teu trabalho, porque tu tem jornadas exaustivas de trabalho, porque tu tem demandas exorbitantes de trabalho, bom, aí não interessa que remédio tu tome, tu vai se sentir ansioso. Quer dizer, tu pode tomar o remédio suficiente para não ficar ansioso, mas também não sente mais nada na tua vida, né? O que é um relato muito interessante de pessoas que usam medicação psiquiátrica, trazem, né? Ah, beleza, não estou sentindo ansiedade, mas também não sinto mais nada. Não sinto mais nada na minha vida. Bom, é isso, né? É isso que faz, né? Isso a gente consegue fazer, né? Com medicação, né? E como eu disse, eu não sou contra a medicação. Longe disso. Existem situações, existem questões, existem problemas psiquiátricos que é necessário, é imprescindível o uso da medicação. Agora, a maneira como a medicação é administrada hoje pela grande maioria dos médicos, pela grande maioria dos psiquiatras, é assim, olha, eu vou te dar um remédio aí para remediar o teu problema. Remediar o teu problema, né? Mas, muitas vezes esses problemas só vão ser resolvidos, gente, assim, ó, não é puxar a sardinha pro meu lado aqui, ó, vou até trocar de câmera aqui, ó, pra gente falar sério. Não é puxar a sardinha pro meu lado, mas assim, ó, muitos dos problemas só vão ser resolvidos, só vão conseguir ser sanados através de um processo terapêutico. Né? Não que o processo terapêutico seja uma garantia, mas muitos dos problemas só vão conseguir então ter, nem que seja uma evolução, digamos assim, a partir de um processo terapêutico. Apenas a medicação, única e exclusivamente a medicação, sinceramente, é muito difícil, muito difícil. E aqui, ó, vocês podem até comentar aqui embaixo, ó, quantas pessoas vocês conhecem que tomam medicação há anos e continuam com a mesma coisa. Mudam de medicação, aumentam dosagem, tem problemas com a medicação, tem que trocar de medicação, mas os problemas ali, a depressão, a ansiedade, as crises de pânico continuam iguais, né? Porque essas coisas realmente só vão ser tratadas de verdade num processo terapêutico. Né? Enfim, é sobre isso, né? Poder pensar que o remédio não é solução de todos os problemas. O remédio não é, então, a galinha dos ovos de ouro, né? Que você toma uma pílula ali, pá, tá tudo certo, a vida acabou, todos os problemas e tudo vai funcionar. Não, mas é o que a indústria farmacêutica quer nos vender. É o que a indústria farmacêutica tenta nos vender, né? De uso prolongado, tá? Mas não vou entrar muito nesse buraco aqui porque ele é um pouco perigoso. Mas o ponto principal aqui é entender o seguinte: se você hoje sofre de ansiedade, e veja, a ansiedade ela se manifesta de várias formas diferentes, tá? Você pode ser ansioso porque você deita na cama e fica com aquele turbilhão de ideias, você pode sentir uma fome enorme, ou seja, chega, sei lá, determinado horário do dia, ou de forma completamente aleatória, você fica com uma vontade, uma fissura de querer comer doce ou querer comer muito, ou talvez você esteja viciado em pornografia, em masturbação. Existem várias formas da ansiedade se manifestar, né? Todos esses comportamentos que eu estou citando de forma rápida aqui, eles são característicos da ansiedade. Mas a pergunta que você tem que se fazer não é necessariamente por que você anda vendo pornografia demais. A pergunta não é por que você está se sentindo ansioso e não consegue dormir direito. A pergunta principal é entender do que você está achando que é necessário fugir. Geralmente nós estamos ansiosos quando a gente tem um conflito interno muito profundo dentro de nós. Por exemplo, eu não estou feliz com a minha carreira, sei que não estou feliz com a minha carreira, finjo estar feliz com a minha carreira e sofro as consequências de tentar me enganar. Ou seja, é uma das ideias. Não estou feliz no meu relacionamento, sei que é um relacionamento que não tem futuro, mas insisto nele e por isso sofro de ansiedade. Ou talvez algo mais generalista. Não estou feliz com as escolhas que eu fiz na minha vida, isso me deixa frustrado, me deixa ansioso, mas eu ainda não tenho coragem de mudar essas escolhas ou pegar um novo rumo para me sentir mais satisfeito. Então perceba
que a ansiedade ela só se manifesta quando temos conflitos profundos dentro de nós. A grande pergunta hoje para você que está caindo nesses sintomas ansiosos é isso. Da onde está vindo tudo isso? Uhum. Qual é a voz interna que está dentro de você, obviamente, que você está ignorando? Perfeito, é isso, né? É poder entender o que que isso tá tentando comunicar para você, né? Como eu tinha dito lá no começo do vídeo, né? Eu e essa minha mania de tentar adivinhar o que as pessoas vão falar no vídeo, né? Mas assim, é isso, é poder tentar entender o que que esses sintomas, o que que esses sentimentos, tá? Porque são sentimentos, a gente tá falando aqui de sentimentos. É importante a gente não patologizar os sentimentos. Sentimentos são do ser humano. Os seres humanos sentem sentimentos, né? Sentem sentimentos, né? Por incrível que pareça. E o que que esses sentimentos, então, estão querendo comunicar para você? O que que todas essas situações aí que te colocam, que te trazem ansiedade, o que que todos esses comportamentos que você tem por conta dessa ansiedade, né? De uma maneira compensatória, digamos assim. O que que todos eles significam? Né? O que que eles estão querendo te falar? Qual é a mensagem que seu inconsciente está querendo te trazer? Entendeu? É isso, essa é a grande questão. Freud falava, né? O inconsciente não cessa de tentar se mostrar, não cessa de tentar vir à tona. Se você tem ali um conflito interno, alguma questão sua, ela não vai parar de tentar voltar até que você consiga lidar com ela. Ela não vai parar, né? Se você estiver, então, precisando, tiver coragem, busque uma terapia, busque uma psicanálise, busque uma análise. Vamos tentar entender o que é tudo isso, né? Vamos tentar procurar as raízes de tudo isso, né? Dentro de nós, e eu sei que isso aqui é um floreio poético, mas eu acho que é mais fácil de explicar, tá? Dentro de nós, todos nós temos uma voz interior, todos nós, certo? E coloca entre aspas aqui, mas é uma forma mais simples de explicar. Todos nós temos uma voz que vem do coração. A maior parte das pessoas hoje que está em um processo ansioso crônico ou sofrendo com sintomas de ansiedade generalizados, elas estão há muito tempo ignorando essa voz do coração. Porque geralmente elas estão com medo. Ou porque elas sabem que isso vai gerar problemas e elas ficam buscando formas de evitar os problemas. Isso é muito característico em relacionamentos, né? Muitas vezes você talvez saiba que você não ama o seu marido, ou talvez você sabe que não ama a sua esposa, mas você sabe que o divórcio vai ser terrível, vai ser um inferno na terra. E aí você prolonga anos de vida sofrendo de insatisfação em um relacionamento que você nunca viu futuro, porque você quer evitar, você tem medo daquele momento de cisão. E isso vai se arrastando. E você vê ao longo de muitas situações, eu tenho inúmeros casos que eu pude acompanhar e tive clientes assim, de pessoas que prolongaram decisões por décadas e sofreram as consequências da ansiedade por décadas, simplesmente por não quererem pagar o preço de uma única escolha. Pagar o preço da sua escolha. Olha, ai, que bonito, Júlio, que bonito. Aqui eu gostei dessa tua frase. Pagar o preço de uma escolha. É isso. Às vezes a vida é ter que bancar esses desejos. É ter que bancar o desejo, né? Ou sofrer com as consequências de não bancá-lo. De não bancá-lo. É isso que o Lacan fala. É isso que o Lacan fala. Tá lá, ele escreveu 24 livros, né? Deu 24 anos de seminário para dizer isso, basicamente, né? É a gente tentando a vida inteira ou bancar os nossos desejos, e se não possível, tendo que arcar com as consequências de não bancá-lo, né? E a ansiedade pode ser então isso, né? Um sintoma ali que então tá querendo dizer alguma coisa para ti, né? Tá querendo dizer alguma situação para você, né? Claro, aqui a gente tá falando de situações que são passíveis de poderem ser escolhidas, né? Existem coisas que a gente não escolhe, né? Que não tem condições, né? Então, a pessoa que tá ali, que nem a gente usou o exemplo ali do trabalho, né? Nem todo mundo tem escolha de poder sair do trabalho, né? Nem sempre dá para escolher, né? Mas existem outras coisas que podem ser escolhidas, né? E que a gente deixa de escolher, né? E não escolher também é uma escolha, né? Não tomar uma decisão é também tomar uma decisão, né? Então, novamente, se você está ansioso agora, a pergunta é: por quê? Considerando que a ansiedade é uma tosse para a gripe, de onde vem a sua ansiedade? Do que você está tentando fugir? Ou que fato incômodo você está tentando sufocar dentro de você?
Essa é a pergunta de $1 milhão. Se você conseguir ver além da sintomática, se você conseguir ir além da ansiedade, tentar entender a raiz desse objeto, dessa dificuldade, eu tenho certeza absoluta de que você vai ter maior chance de reparar o problema. Dentro de um processo terapêutico, por exemplo, com os meus clientes, o que eu faço é sempre isso. Eu sempre uso um termo que alguns clientes que talvez estejam vendo esse vídeo possam reconhecer. Eu sempre falo, especifique o problema. Ah, Júlio, eu tô com um problema, tô com uma bola na garganta. Tá, o que isso está dizendo? O que está de errado na sua vida hoje que faz com que essa bola na garganta esteja ali? Ah, eu não sei. Então vamos por partes. Como é que está o seu trabalho? Como é que está o teu relacionamento? Como é que estão os teus amigos? Sabe que isso é muito interessante, isso que ele está dizendo, né? Porque muitas vezes eu noto também em pacientes, os obsessivos têm muita dificuldade disso também, né? Chegam com muitas sensações e às vezes não sabem nomeá-las, né? E aí eu noto que eles falam, eu tô sentindo tal coisa, eu tenho tal sentimento no corpo, né? E aí a gente começa a perguntar, assim, tu pergunta assim, tá, mas o que tá acontecendo? A pessoa, não sei, não consigo ver. E aí o trabalho muitas vezes é ter que buscar qual que é o problema da vida dessa pessoa. Não que não existam, mas ela não consegue reconhecer as próprias mazelas da vida, né? E aí a partir do momento, eventualmente ela pensa, puta, mas se eu parar pra pensar bem, o meu relacionamento tá uma merda. Se eu parar pra pensar bem, ou eu tô muito insatisfeito com o meu relacionamento, ou não sei se eu quero estar mais nele. E aí as coisas começam a surgir. E aí as coisas vão andando, e a gente vai analisando, e vai descobrindo, enfim, a pessoa vai vendo até onde é que ela quer ir com tudo isso, né? Mas eu acho que, pelo vídeo do Júlio hoje é o suficiente, foi bem interessante. A gente pôde conversar sobre coisas bem legais, né? Agradeço, então, a todo mundo que assistiu até aqui. E pergunto pra vocês, né, qual seria, então, o motivo da ansiedade de vocês? E vocês estão conseguindo compreender o que ela tá querendo dizer pra vocês? Enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante, considere deixar um like, se inscrever aqui no canal. E no mais, se eventualmente você estiver, então, precisando de um auxílio, né, gostaria de começar uma análise, começar um processo terapêutico, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais seria isso, agradeço a presença de todos, forte abraço, valeu, falou e até mais.